Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Para você que está vendo esse vídeo do futuro, ou melhor dizendo, é um futuro ouvinte, esse canal é um canal sobre animes e mangás, feito de fã para fã. Então aqui a gente vai conversar, debater, através de vídeo, através de perguntas, de coisas que a gente gosta, de animes, de capítulos, de mangás, de teorias, enfim. E hoje nós vamos falar sobre um anime chamado Re:Zero. Eu acredito que todos já conheçam, é um anime muito famoso e uma história muito boa e que eu particularmente gosto bastante. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o tema: o Subaru realmente possui autoridade da inveja? E vamos falar se ele possui e como que isso é feito e como que funciona. Em primeiro lugar, de onde saiu a ideia desse vídeo? Eu tive uma epifania de gravar esse vídeo porque essa era uma dúvida que eu sempre tive. Ao longo de todo o tempo lendo a novel e assistindo o anime, eu não consegui sanar essa dúvida o Subaru realmente possui essa autoridade? E eu tive essa ideia depois de voltar a ler a novel, que voltou a ser publicada pelo Tappei, né? Ele estava, melhor dizendo, em hiato, não é? Na web novel, e agora ele voltou recentemente. Tem 2 capítulos lançados recentemente por ele. Ele voltou a escrever. Então eu voltei a ler também a novel e estava revendo alguns capítulos, principalmente o volume 6. Então eu tive essa ideia e resolvi gravar esse vídeo. Em primeiro lugar, vamos partir do pressuposto de que quem invocou o Subaru para o mundo de Re:Zero foi a Satella. Tudo bem? Vamos aceitar isso como uma verdade. Esse é também um mistério de Re:Zero que até hoje não foi revelado, mas vamos partir do pressuposto que foi isso que aconteceu. Então vamos lá. Em algum momento da história, o Subaru conheceu a Satella, seja ele em uma reencarnação como Flugel, ou seja ele como o próprio Subaru Natsuki. Em algum momento eles se conheceram e em algum momento o Subaru desenvolveu fortes sentimentos românticos por ela. Certo? A gente não sabe mais detalhes sobre isso, mas o próprio Subaru menciona várias e várias vezes, sempre que ele se encontra com a Satella, seja no Shadow Garden, seja no Chá das Bruxas, ele sente um sentimento de amor muito forte por ela. A gente não sabe como isso se originou, mas é um fato. Então vamos lá, vamos partir do pressuposto de que a Satella tem invocado o Subaru para o mundo de Re:Zero, ok? Tudo bem. Como ela fez isso? Bom, possivelmente, também não é nenhuma certeza, mas ela possivelmente tenha feito, talvez, utilizando o Al-Shamak, que é aquela mesma habilidade de sombra que a Beatriz utilizou no arco 4 para isolar o grande coelho em outra dimensão. Como a Satella também é especialista em magia da escuridão, assim como a Beatriz e assim como o Subaru, não por coincidência, né? Isso provavelmente não foi uma coincidência. É bem provável que a Satella tenha utilizado o Al-Shamak para trazer o Subaru de sua dimensão até o mundo de Re:Zero. Tudo bem. Feito isso, feito esse transporte, ou melhor dizendo, essa invocação, o Subaru foi presenteado, se podemos assim dizer, com a habilidade de retorno através da morte. E ele descobre isso da primeira vez que ele morre, quando ele tenta ajudar a primeira Emília, a recuperar o seu brasão. A partir dali ele descobre que consegue voltar da morte. No início é algo que ele tem como uma maldição, algo que é ruim e que só atrapalha a vida dele. Mas futuramente ele acaba aceitando esse poder e decide que vai utilizá-lo para ajudar ele e seus amigos a atingir os seus objetivos. Muito bem, a partir desse momento Subaru descobre que tem um poder. E sempre que ele utiliza o retorno através da morte, é emanado um forte cheiro da bruxa. Alguns personagens que são mais sensitivos, como os Onis, a Ren, o Garfiel e alguns outros arcebispos e os próprios cultistas, sentem o cheiro da bruxa nele e por vezes o confundem com o próprio arcebispo do pecado. Isso provavelmente nos dá a entender de que ele está utilizando a habilidade de retorno através da morte e ela é sim uma autoridade. Há fortes indícios de que ela seja uma autoridade e essa é uma das evidências. Vamos lá. A segunda evidência de que essa habilidade seja uma autoridade é que no arco 6, quando Subaru chega na Torre das Pleiades, quando ele consegue finalmente passar pelo bloqueio da Shaula e adentrar na torre,
A Shaula, pela primeira vez que o vê, ela olha nos seus olhos e diz: 2, não, 3, e não fala mais nada. A gente sabe que a Shaula esconde vários mistérios que ela não quis revelar ao Subaru porque ele não estava aparentemente pronto para saber. E naquele momento ela falou 2, não 3, nos fazendo referência claramente a que ele possua não 2, mas 3 autoridades. A gente sabe que até o arco 6 ele possuía a autoridade da preguiça, do Betelgeuse, e a autoridade da ganância, do Regulus. E possivelmente, após uma especulação da Shaula, a autoridade da inveja, da Sátila. A terceira, melhor dizendo, evidência, é que quando em um determinado momento, também no arco 6, o Subaru cai, ele cai em um subterrâneo, ele acaba encontrando uma parte da Pedra do Salamento do Mal, onde 3 das 7 joias que estão cravadas ali se acendem, como se fosse representando que 3 autoridades do total de 7, estão presentes dentro do Subaru. É um momento que ele olha e não dá muita importância a isso, ele pensa, até tem alguns pensamentos, mas é impressionante como o pessoal em ReZero vê o Subaru utilizar essa habilidade, as autoridades dele, e parece que ninguém se pergunta de onde vem esses poderes, né? Parece que só a gente que se pergunta isso. Mas vamos lá. Então, esse poder seria realmente uma autoridade? Mas a gente sabe que para utilizar uma autoridade, para você receber uma autoridade, você tem que matar o antigo portador. Ou o antigo portador tem que estar morto e repassar para outra pessoa. Como que isso funciona? Bom, provavelmente, se o retorno através da morte é realmente uma autoridade, existem 2 maneiras que ele pode ser compartilhado com o Subaru. A primeira é pressupondo de que a Sátila compartilha a sua habilidade, ou uma parte dela, provavelmente uma parte de suas habilidades, com o Subaru, semelhante aos gêmeos da Gula, semelhante ao Roy e o Lei. Nós sabemos que o Roy, o Lei e a Lois, os 3 juntos, possuem a habilidade da Gula, ou melhor dizendo, a Lois possui e compartilha com o Roy e o Lei. É interessante isso porque pode nos abrir uma brecha para dizer que a Sátila faça a mesma coisa, que ela compartilhe sua autoridade com o Subaru, mas ela seja a detentora original. O que dá uma camuflagem a um personagem, porque explica porque por vezes ele passa batido e por outras vezes as pessoas detectam como se ele realmente fosse um arcebispo do pecado. A segunda opção, que também é possível, é que a Sátila tenha feito há muito tempo atrás, ou não sabemos também a idade correta, um contrato de alma com o Subaru, semelhante ao que ele faria com Equidona se seguisse a rota da ganância. Através desse contrato de alma, provavelmente, uma das cláusulas é de que o Subaru receberia essa habilidade, uma parte da habilidade da autoridade da inveja, da Sátila, certo? Mas em troca disso, ele provavelmente esqueceria dela e esqueceria de seu contato prévio com ela, já que nós sabemos que possivelmente ela fez contato com ele em alguma hora, pelo menos para repassar esse poder. Em algum momento isso teve que ser feito, a gente não sabe quando, porque o próprio Subaru não se lembra de ter feito contrato nenhum ou ter conversado com a própria Sátila. Então temos essas 2 opções de que, partindo do pressuposto que o retorno através da morte é realmente uma autoridade e que nós vamos declarar que sim, nesse vídeo nós vamos dizer que sim. Existem 2 maneiras de compartilhar, né? Que a primeira é um compartilhamento de autoridade, semelhante aos gêmeos da Gula. A segunda maneira é um contrato de alma, feito entre Sátila e Subaru. E a prova de que possivelmente foi feita essa segunda opção, o contrato de alma, é que o Subaru não utiliza apenas a habilidade de retorno através da morte, que é originária da Sátila. A gente percebe que ele, algumas vezes, indiretamente, acaba fazendo uso de outras habilidades dela. Por exemplo, ele consegue, na mansão, quando a mansão está em chamas e ele vai salvar a Beatriz, ele utiliza uma capa de escuridão. A Sátila dá a ele uma capa de escuridão, envolve ele em escuridão para que ele não seja atingido pelas chamas ou para que pelo menos amenize o impacto do calor, não é?
outras vezes a gente viu acontecendo de que a própria mão das sombras, aquela mão negra e de sombra sai do Subaru para enforcar Emilia quando o Subaru, como punição, né, quando o Subaru conta para ela sobre o retorno através da morte. Essa foi uma outra vez que ele usou indiretamente, não foi ele, foi a bruxa que utilizou o corpo dele, mas mostra que o corpo dele funciona como uma espécie de extensor do corpo dela. É como se através dele ela pudesse externalizar suas habilidades, o que nos faz pensar mais ainda que ele possivelmente tem um contrato de alma feito com a Sátila. Outro forte indício disso é que ele consegue entrar no Shadow Garden, né? É uma dimensão de sombras feita pela Sátila e que aparentemente só eles dois podem ter acesso, o que nos dá mais uma evidência de que o Subaru possivelmente fez um contrato de alma com a Sátila, o que possibilita utilizá-lo partes da autoridade da inveja. E no caso a que ficou para ele normalmente é o retorno através da morte. Acredito que futuramente, em possíveis acontecimentos futuros, o Subaru vai conseguir ter mais acesso às habilidades da inveja, ele vai conseguir ter mais acesso a outros poderes dessa autoridade. E, bom, isso aí é um tema para um próximo vídeo. O vídeo ficou, eu diria que um pouco longo, pessoal, tem mais aí de 10 minutos, mas, bom, isso é uma especulação, né, que eu fiz através de teorias, de epifanias que eu tive quando estava relendo a novel. Para você que está me ouvindo no futuro, deixe aqui nos comentários o que você acha disso, né? Se você acha que é possível, se você acha que é uma loucura, que não tem nada a ver o que eu falei aqui, deixe nos comentários, fala o que você achou, né? Também tem alguns canais que falam sobre ReZero, que são ótimos canais para você que gosta desse tema, que gosta desse anime e dessa história, que são os canais do Culto das Bruxas, os As Animes, e também temos o Barusu, entre outros, mas são canais muito bons que falam também sobre ReZero. Dá uma passada no canal deles, você vai encontrar muita coisa bacana por lá. Eles não falaram sobre esse tema ainda, por isso que eu trouxe o vídeo, e futuramente pretendo trazer outros sobre ReZero. Então, um grande abraço para você que está me assistindo. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!